Quem nos ajuda a analisar os principais assuntos da economia do dia é ela, Rita Mundim. Professora Rita Mundim, muito boa noite, tudo bem? Leandro, boa noite. Boa noite. Rita, os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com o Japão, né? Segundo Donald Trump, é talvez o maior acordo já feito durante essa guerra tarifária. A alíquota, ela ficará, como eu disse agora há pouco, em 15% e o mercado reagiu bem com as ações subindo no dia de hoje no Japão. Rita, novos acordos podem melhorar o cenário dos mercados pelo mundo? Pois é, Leandro, nós tivemos nesses últimos 2 dias o mundo entrando assim quase que em euforia, porque quando os acordos vão sendo fechados, você consegue enxergar à frente o que pode vir, você consegue fazer conta e os investidores vão se posicionando. Então, o que nós tivemos nesses últimos 2 dias? Nós tivemos Filipinas, Indonésia, tivemos o Japão e hoje um aceno muito forte para a União Europeia, como se o acordo já estivesse quase que pronto, só faltando ser anunciado. Tivemos também essa boa vontade entre americanos e chineses. A única coisa que não soou bem hoje foi o que Trump disse a respeito daqueles países que não estão tratando bem os Estados Unidos, que terão que pagar uma tarifa de 50%. O problema é que o único país que está taxado em 50% é o Brasil. Então, isso é que cria essa falta, né, de alternativas pela frente, porque a gente não vê nenhum tipo de avanço por parte da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, de acordos ou de pré-acordos, não tem nada em cima da mesa. A única coisa que nós estamos vendo, a única saída é o aeroporto de uma comitiva de senadores que vão na sexta-feira, isso é que eu acho interessante no Brasil, eles vão na sexta-feira para cumprir uma agenda de segunda a quarta, então o final de semana está garantido por nossa conta. Então eles vão cumprir uma agenda de segunda a quarta e o que estão tentando nesse momento é ganhar tempo, porque não existe a menor condição de você acordar algo daqui, ou melhor, daqui não, nós estamos falando de segunda, quando a agenda começa, até o dia 1º, que é sexta-feira. Então é um tempo muito curto e não houve assim uma articulação mais forte entre a diplomacia brasileira, os empresários brasileiros e os empresários americanos, porque são os atores mais envolvidos e os que estão mais sofrendo, são os empresários. Então, essa ponte, ela não foi costurada para pressionar governos, tanto o governo brasileiro quanto o governo americano, no sentido de cederem alguma coisa. O Trump está dando sinal, olha, eu quero que abra o mercado. Mas no fundo, o que a gente sente é o problema geopolítico, é um alinhamento do Brasil que o Trump sabe que é a maior economia da América Latina, que é a maior democracia da América Latina e que está tendo um viés menos pró-Ocidente. Isso foi dito na matéria da The Economist, que aconteceu antes mesmo do BRICS. E hoje o Brasil vai na OMC e pede o apoio de quem? Do BRICS, da União Europeia e do Canadá, que é com quem os Estados Unidos estão tendo mais dificuldade em fechar acordos. Então a gente não sabe, né, se é bom, se é ruim, como é que as coisas ficam. Mas o que está tendo é essa frustração. Está todo mundo fechando acordo, está todo mundo negociando, conversando e para nós não tem nada em cima da mesa, por uma questão aí quase que política, tanto em nível interno, né, quanto em nível externo. Então a coisa está complicando. Rita, vimos mais cedo aqui no Arena o movimento do Brasil ao subir o tom, como você falou, das tarifas na Organização Mundial do Comércio, bem lembrado. O país não citou Donald Trump, mas conseguiu apoio de outras nações, como você disse. Órgãos internacionais podem ser um caminho para responder a esses tarifaços, Rita, ou não? Ou o Brasil tem que sinalizar, se afastando do BRICS, pelo menos sinalizando depois a presidência, no caso, seria o melhor caminho? Olha, é aí que está o problema, né? Não existe, ao invés de se afastar, ele pede o apoio do BRICS.
O Trump está se lixando para a OMC. E os outros países e os blocos, inclusive a União Europeia, que estava mais, a negociação estava mais dura, hoje a União Europeia já está conseguindo ali conversar com o Trump. Então, gente, a Organização Mundial do Comércio, ela quase que foi extinta pelo Trump. Ou faça acordos com o Trump, ou não adianta recorrer nesse momento à Organização Mundial do Comércio. Então, a realidade já bateu na porta da China, já bateu na porta do Japão, da União Europeia e de outros países. E aqui não, a gente fica nessa de querer mudar o mundo. E mudar o mundo através de um alinhamento com aqueles que não são tão amigos do Ocidente de Trump. E em cima da mesa, o Trump falou isso num dia após o final da cúpula dos BRICS, foi no domingo, né? Na segunda-feira o Trump falou. Querer mexer com o padrão monetário mundial, que é o dólar, é guerra. E eu não vou perder essa guerra. E, segundo diz a lenda, que o Putin falou para ele que a ideia foi do Lula. Então, e a ideia do Lula colou no BRICS, e a missão da Dilma, como presidente do banco, é tentar emplacar essa moeda. E, na verdade, a China já criou o sistema de pagamentos para fazer concorrência ao dólar. E esse sistema é em yuan, e ela já tem vários países da Ásia e 6 países do Oriente Médio, representando aí 38% do PIB mundial. E você acha que o Trump não sabe disso? E se a China está calada e não está falando nessa moeda, para que nós temos que ser protagonistas dessa moeda no momento desse, de acirramento de guerra comercial? Vamos baixar a bola, vamos negociar, depois volta a conversar sobre essa moeda ou não. Ok. Rita, a gente viu também as medidas de governadores aqui do Brasil para tentar amenizar os efeitos do tarifaço, né? Aqui em São Paulo, o governo vai subsidiar um crédito de 200 milhões de reais às empresas prejudicadas. Em Goiás, a linha de crédito deve ter juros inferiores a 10%. A negociação, Rita, com os estados é uma saída para impedir grandes impactos do tarifaço? Ou isso pode preocupar mais ainda, porque o Estado também tem as suas dívidas, né? Olha, Leandro, me perdoe, eu parabenizo a iniciativa desses governadores, porque na ausência de um plano costurado em nível nacional, por setores, você tem que minimizar os problemas que você vai ter na sua casa, né, no seu terreiro. E a gente tem, por exemplo, se você somar, são 40 bilhões de dólares de exportação, isso equivale a 1,8% do PIB brasileiro. E os principais estados, por ordem, né, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Espírito Santo e Santa Catarina, serão os mais afetados. Então a gente já está vendo governadores, né, o governador de São Paulo, o governador do Espírito Santo, Casagrande, está todo mundo se mobilizando. Goiás, né, que não será tão afetado assim. Mas são governadores que têm uma relação muito próxima com a iniciativa privada e são governadores que entendem a importância da economia de mercado. E se você deixar morrer relações de anos, que levaram anos para ser construídas, você necessita de dar apoio a essas empresas enquanto esses acordos não saem e enquanto elas buscam outros mercados. Porque, como eu disse para você aqui ontem, quando você me perguntou, falou, opa, mas os preços podem cair aqui. Mas isso é uma questão de desequilíbrio. O mercado externo é muito maior do que o mercado interno. Então, essas empresas vão tentar, primeiro, né, colocar os seus produtos no mercado interno, mas não tem mercado para tanta coisa. E aí, você acaba não tendo margem. E você mata a produção, você mata as empresas. Então, você tem que voltar a dar um equilíbrio, dar um fôlego. É uma pandemia comercial. Então, os governadores estão, sim, se movendo na direção certa para dar uma sobrevida enquanto o acordo não vem e enquanto outros mercados têm que ser abertos e costurados. E isso leva tempo. É óbvio que, no primeiro momento, o mercado interno vai absorver parte dessa produção que é destinada ao mercado externo. Mas nós estamos saindo de um equilíbrio para um desequilíbrio
desequilíbrio que pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é a nossa balança comercial forte. A gente está brigando com o segundo maior parceiro. Então, Rita, a gente tem, nessa hora, os governadores têm que agir, sim. e gerar desemprego, né, Rita? Caso isso aconteça, né? Olha, e é uma coisa assim, muito grave o que pode acontecer, porque a gente pode ter aí no curto prazo um corte muito forte de empregos, uma queda no PIB e uma diminuição, né? Eu estou falando isso, uma diminuição no fluxo de dólares para o Brasil, uma criação de um ambiente não tão seguro para investir. E aí o que vai acontecer? Menos dólares, pressão no câmbio, pressão na inflação, menos crescimento, mais juros. Então, a gente não precisava disso agora, a gente tem que negociar, e tem que negociar sim. É uma força-tarefa para que a gente consiga reduzir, nem que seja pontualmente, essas tarifas para alguns setores que empregam, né, muita mão de obra. Então, a gente está falando, por exemplo, do agro, que é tão importante para o Brasil, né? Então, tem que negociar. Vamos ver o que vai dar. Mas os governadores estão corretos e o governo está, tipo assim, parece que está dormindo no ponto. Então, isso aí vai ter um custo, né? Isso vai ter um custo, porque dá para perceber que não está saindo nada de prático do forno do governo, da diplomacia brasileira.